Salve pessoal! Então, continuando a nossa discussão de semiótica jurídica, eu gostaria de retomar o tema alguns dos temas que nós trabalhamos na última sessão. Hoje eu tenho companhia, né, como vocês podem ver. Os pets estão aqui, então vocês vão ouvir os piadinhos felizes deles aí no fundo, tá? Então, por favor, não se incomodem. Eu quero retomar com vocês a discussão que a gente começou a fazer, que a gente continuou, na verdade, fazendo na sessão passada. Então, esse vai ser o terceiro olhar que nós vamos ter sobre algumas questões que estão implicadas na produção teórica do direito. E eu gostaria de preparar ao redor disso, gostaria de formatar ao redor disso uma leitura um pouco mais ampla sobre o significado específico da norma. Tá? Então, na verdade, eu gostaria de retomar algumas das questões que nós colocamos na sessão passada, fazendo um estudo geral da questão do imaginário no Olive Crona, fazendo algumas menções, analisando em comparação com o Kelsen, e eu gostaria de consolidar na realidade e ampliar essa discussão um pouco, até que a gente consiga chegar à possibilidade de proposta de uma teoria comunicacional e informacional dentro da estrutura do direito. Tá? Eu vou me servir aqui, evidentemente, na sessão passada, se vocês bem lembrarem, a gente falou um pouquinho do Kelsen, do Wittgenstein, e falou um pouco do Olive Crona, mexeu um pouco com a questão do contraste entre realismo e positivismo, e com base nisso nós utilizamos ali uma plataforma Wittgensteiniana para falar um pouquinho sobre a leitura que ele faz da regra, né? E falamos um pouco de passagem sobre o que significa a produção da regra. Então hoje eu gostaria de pegar alguns dos elementos que foram colocados lá e posicionados lá, e eu gostaria de trabalhar uma discussão um pouco mais vertical no que diz respeito à formulação das regras enquanto estados específicos das ciências da natureza, enquanto estados específicos das ciências sociais e o que elas significam efetivamente sob um olhar jurídico. Tá? É preciso entender qual é o problema que nós estamos tentando resolver aqui num primeiro momento. Né? A gente consegue enxergar, sobretudo pelo contraste entre o positivismo e os realismos jurídicos em geral, que um problema de fundo permanece. Né? Em Kelsen, a gente tem uma definição geral de dever. Nos realismos, em geral, nós temos uma definição geral de obrigação. Esses termos eles não são exatamente intercambiáveis, mas eles assumem posições paralelas, né? Posições análogas em cada uma das teorias. E isso traz uma problematização terminológica bastante grande para a gente. Na realidade, o que está exposto aqui é um problema um pouco mais profundo, que é justamente o desenho que nós temos dentro do contexto específico da produção de uma ciência do direito. Né? A nossa pergunta passa a ser, portanto, não mais uma pergunta especificamente dirigida à maneira como nós vamos construir e arquitetar a relação com esse dever, mas antes de tudo, o que significa efetivamente uma experiência jurídica e como nós lidamos com ela. Então, agora, a gente vê esse aspecto específico da ampliação dessas zonas teóricas. É nisso que eu gostaria de me concentrar hoje, eu gostaria de trabalhar com mais calma justamente esse tópico. Né? Por isso eu coloquei aqui como título Norma, Direito e Natureza e subtítulo Sentido Teórico sobre a Experiência Jurídica. E aqui a gente já começa a perceber que a partir do movimento do positivismo jurídico, a leitura que nós temos da construção do direito, ela reposiciona metodológica e estruturalmente o direito diante da capacidade reflexiva do ser humano e diante da coleção das demais ciências sociais ou das ciências sociais, se é que nós podemos na realidade considerar as ciências jurídicas como um corpo, né, como um universo pertencente ao próprio campo das ciências sociais. Então nós vamos começar por aí. E nisso eu gostaria justamente de tentar estabelecer alguns aspectos, algumas leituras, notadamente no âmbito da natureza da norma. Tá? Veja, isso aqui já vem de uma reflexão um pouco mais ampla, né? O estupim para essa primeira reflexão é um pouco o pensamento kelseniano, mas eu queria só oferecer um panorama muito rápido do que acontece, da maneira como um primeiro olhar nos permite acessar o problema, dessa posição relativa da construção da ciência do direito. Né? Veja, a gente viu nas sessões anteriores que o direito ele tem efetivamente alguns aspectos específicos que levam à sua produção e ao seu encaixe dentro de um conluio cultural. E esse conluio cultural ele tem evidentemente um processo de limitações. Né? A gente viu
que a cultura nesse sentido ela pode ser trabalhada como uma cultura mais de um caráter mais refinado, então aquela cultura highbrow que nós colocamos, ou ela vai ser o lowbrow mesmo, aquela cultura mais, né, simples, mais popular, a cultura pop, ou a gente falou sobre o mid-cult, né, que é justamente aquilo que está no meio do caminho, e a gente falou que a elaboração do mid-cult jurídico ela trazia à tona alguns problemas, algumas circunstâncias de tensão e problematização. Desculpem, eu estou olhando aqui justamente porque a Softs também está aqui, né? Mas traz alguns elementos de tensão e problematização, porque visita, em alguns momentos, teorias mais aprofundadas e mais estruturadas, mas, em paralelo, também se vê na obrigação de criar certas representações. E nós oferecemos um panorama geral sobre essa qualidade representativa e a maneira como essas representações estavam engajadas. Nós falamos lá, por exemplo, que determinadas teorias do direito acabam sendo vertidas nos seus panoramas representativos e elas dependem disso de uma certa maneira, porque elas criam dessa maneira encaixes com a realidade material. Tá? E logo na sequência nós começamos a falar dos realismos jurídicos e da maneira como eles mesmos encaram esses transtornos, essas dificuldades de representação, tentando trazer isso para o campo das explicações jurídicas mais especificamente. Veja, a gente tem na realidade, se a gente for olhar dentro do contexto específico da formação da ciência do direito nos últimos 2, 3 séculos, né, nós vamos começar a perceber que, por princípio, a ciência do direito, notadamente nos séculos XVIII e XIX, vai ter uma construção, uma edificação profundamente dirigida por aspectos justnaturalistas, nós bem conhecemos isso, e o âmbito do direito natural é uma representação perfeita, né? Perdoem aqui justamente o pleonasmo, mas é uma representação perfeita do contexto meramente representativo do direito, se nós formos analisar esse olhar, se nós formos trabalhar esse enfoque por meio das estruturas e da reflexão científica contemporâneas. Por que nós dizemos isso? Em muitas medidas, as teorias de cunho mais lógico, ou que têm uma inclinação um pouco mais analítica, elas olham para a realidade do direito natural tendo uma certa preocupação, que não é, num primeiro momento, uma preocupação metodológica. Elas passam a compreender na realidade que a edificação de fundo do direito natural cria um afastamento entre as forças que legitimam a produção do direito e aquilo que nós efetivamente encontramos como agentes interiores à experiência jurídica. E aí uma reflexão científica, ela não tem muito bem um caráter, ela não tem muito bem uma qualidade adequada de encontro dessas raízes, né? Veja, quem me conhece sabe que eu não me afasto, na realidade, das hipóteses levantadas pelo justnaturalismo, né? Para mim, parece que essas hipóteses, na realidade, têm mais consistência e mais severidade do que aquelas posicionadas dentro de um positivismo puro, né, de um positivismo jurídico puro, e até mesmo dentro de certas correntes realistas. Mas não é exatamente esse ponto que está em jogo agora. O que está em jogo é o que esses velhos justnaturalismos geraram no sentido específico da produção da ciência do direito, né? Um exemplo que é empregado, por exemplo, ali a partir da base do Olive Crona é o exemplo de Grotius, né? Ele vai falar em um sentido mais específico, de uma maneira mais específica, mais formal, que a leitura que Grotius faz, que Grotius realiza, no sentido de promover a ideia de conflitos justos, de deflagração de guerras justas, da produção de ordenamentos justos que emanam efetivamente da organização das relações de poder, da formação do Estado, do alinhamento dessa formação com ordenamentos internos e com propostas de relação externa, tudo isso, na verdade, deposita-se em um pressuposto fundamental que é o de uma legitimidade divina anterior ao processo de produção e organização das estruturas jurídicas, das normas, de ordenamentos, tratados, acordos e assim por diante. A gente poderia levantar o questionamento, né, a gente está falando aqui especificamente do século XVII, e a gente poderia levantar o questionamento de que Grotius, na realidade, opera fora dessas bases. Mas é muito difícil dizer isso quando em 1634, 1639, muitos dos seus escritos, a rigor, visitaram aspectos específicos da realização e legitimação por meio de argumentos religiosos, né? Então, ainda que haja uma confusão muito grande no sentido específico de como a tratativa desses elementos do direito natural é feita, em muitas ocasiões o enraizamento vai ser evidentemente um enraizamento de fundo religioso. Veja, isso traz um problema, porque na raiz disso tudo entende-se que existe de fato uma vontade divina que emana a possibilidade de legitimação e a antecipação ética e moral do conteúdo jurídico, né? Então aquilo que nós vemos do século XIX, que é uma contaminação
da reflexão jurídica, por uma reflexão da filosofia moral, por uma reflexão da ética, por uma reflexão da metafísica, esses elementos, na realidade, eles aparecem como resultados distantes dessa primeira potência legitimadora, que é a figura, o aspecto efetivo de uma organização divina nos ciclos anteriores, né? Vejam que essa contaminação não aparece só aqui. Na realidade, toda a força generativa do Estado na modernidade clássica, ela se debruça de alguma maneira sobre a possibilidade de uma organização ordenadora, de uma hierarquia, de uma respeitabilidade derivadas das constituições morais que a rigor vinculam todas as relações de Estado, relações institucionais e relações de poder à figura de Deus. Novamente, o problema não é que nós venhamos a fazer o resgate e beber dessas fontes. O problema é que quando nós bebemos dessas fontes, nós tendemos, pelo menos até o século XIX, a blindar a reflexão jurídica de qualquer possibilidade de exploração no quesito dessa vontade em especial. Isso foi um problema que o Olive Crona constatou e que parece, na visão dele, inclusive contaminar as hipóteses kelsenianas. E eu concordo com o que o Olive Crona, né, aqui da minha cadeirinha, né, concordo com o que o Olive Crona vai falar a respeito do Kelsen nesse sentido. De fato, há uma contaminação intensa desse elemento que nós vamos chamar dessa vontade generativa da norma. Nós já vamos voltar a isso. A questão é que no início do século XX, a predisposição inicial do positivismo, que vai atacar La Savigny, que vai atacar Yering, que vai atacar a leitura, a leitura do pandectismo, a leitura crítica que está sendo formulada em determinado período, até mesmo a leitura que um Ehrlich vai colocar ali já num sentido um pouco mais avançado, num sentido mais paralelo ao sentido kelseniano, nós vamos ter uma crítica que Kelsen promove a esses sentidos e espíritos específicos de produção da norma, mas voltados justamente para uma tentativa de separação desses modelos. O Kelsen ele teve uma sensibilidade muito grande que vai aparecer nos escritos dele. Ele entendeu que era necessário fazer a dispersão desse elemento, dessa vontade divina, porque ela não seria suficiente para um esclarecimento científico no formato em que estava sendo prestada. Então ele afasta isso e deixa essa reflexão para outros campos. Ele tenta limpar um pouco a discussão para ele poder olhar especificamente para aquilo que ele vai entender como uma experiência jurídica ou como uma reflexão jurídica. O problema é na visão do realista escandinavo, o problema é que o Kelsen acaba recriando o problema quando ele importa essa vontade para aquilo que ele vai dizer de uma vontade legiferante, né? Vai chamar, perdão, de uma vontade legiferante. E essa vontade legiferante vai ter um problema, ela vai criar um ruído, porque ela é tão abstrata quanto a sua própria subjetividade promotora. Assim como a subjetividade divina ela é dependente, ela depende da crença, da fé do indivíduo para que ela se consubstancie e, portanto, para que ela ofereça o seu conteúdo, também essa outra vontade vai depender de um sistema de elementos racionais que determinam o seu equilíbrio apenas no sentido de um vínculo, de uma adesão do indivíduo às formalidades que dizem respeito à organização e formulação dessa subjetividade. E aí a gente entra em toda a problematização da grande ficção chamada Estado e da maneira como essa grande ficção começa a operacionalizar suas práticas. Nós não entendemos efetivamente o que é a natureza do Estado e talvez usar o termo natureza no que diz respeito à reflexão do Estado seja algo muito dúbio. Nós podíamos utilizar certamente dentro do contexto específico da figura divina. Nós podíamos falar da natureza de Deus e podemos e falamos efetivamente quando fazemos análise teológica desse assunto ou até mesmo análise filosófica desse assunto, né? Quando nós entramos em diálogo com Deus através da oração, para aqueles que creem, evidentemente, quando nós estudamos a teologia dirigida, nós estamos analisando a natureza divina e a natureza das coisas divinas. Por outro lado, a relação que nós travamos mais especificamente com essa vontade do Estado, ela tende a seguir, a simular as mesmas relações, mas ela não oferece, não presta as mesmas completudes fenomênicas, e isso é um problema. Veja, se eu, por exemplo, parto do pressuposto de que o direito natural de fundo divino teológico cristão tem fundamento, que ele é realmente, perdão, que esse fundamento tem na realidade, gera na realidade um repositório dentro do direito, ok, eu posso falar isso. Só que eu também tenho uma completude de experiências muito mais ampla, que tem muito mais alcance, para que eu possa fundamentar meu ponto de vista. Se eu quero optar por outras modalidades de justnaturalismo, se eu quero, por exemplo, optar por um justnaturalismo dedicado ou dirigido a partir de reflexões de caráter espiritual amplo, eu posso fazer isso e a experiência espiritual me oferece uma leitura muito mais ampla. Se eu quiser oferecer, por exemplo, uma leitura espiritual cultural,
no sentido específico que os românticos e idealistas ofereceriam, eu posso fazer isso porque eu tenho filosofias que embasam essa experiência e que me permitem olhares muito mais amplos, muito mais distantes, experiências que se abstêm de falar do direito, mas que falam sobre outros contrastes e outras realidades. Eu posso orar ao meu Deus, eu posso refletir filosoficamente sobre valores românticos, eu posso meditar em implicações da espiritualidade, eu posso estabelecer explicações e sistemas universais a partir do espírito em seu sentido filosófico. Então eu tenho experiências que são mais completas e isso vai fazer toda a diferença. E vai nos permitir voltar às observações que nós fizemos no final da sessão anterior. Só peço para resguardar essas observações um segundinho. Então, a crítica que vai surgir dentro das expectativas realistas, neopositivistas, né, são, ora, expectativas de tensão que dizem, olha, esse modelo não funciona, ele é por demais metafísico e por de menos metafísico, porque em determinada medida ele projeta relações para o âmbito metafísico, mas em tantas outras ele reduz elementos específicos no âmbito de uma produção metafísica, e por conta disso nós já não temos mais elementos suficientes para a determinação de uma ciência que se apropria efetivamente desses conceitos. Isso vai significar num primeiro momento não sei por que estão fazendo isso, mas estão, que nós temos na realidade a necessidade de superar esse plano para a produção de uma nova ciência. E a gente pode observar, por exemplo, contemplar explicações que se ampliam, que se esparramam para além das relações específicas que são colocadas no direito, acho que ela está dialogando comigo, mas que ao mesmo tempo dizem respeito a plataformas linguísticas, psicológicas, plataformas de costume, plataformas de tradição e assim por diante. E agora, no contexto específico que nós trabalhamos, nós podemos perceber que o direito precisa desses outros repositórios, mas eu também não vou dizer aqui que nós estamos promovendo um recuo diante daquilo que nós entendemos outrora como relação das fundações jusnaturalistas do direito. Ao contrário, nós encontramos um novo percurso, e esse novo percurso tende a projetar para nós um conjunto de relações que acenam, que apontam para um novo modelo de ordenamentos, para um novo modelo de sistemas. Agora, veja que a gente então construiu aqui num primeiro momento 3 grandes estágios. Lógico que aqui eu estou sendo um pouco mais rústico só para simplificar, porque eu quero chegar no ponto da separação entre natureza e sociedade. Mas num primeiro momento nós temos o contexto das reflexões humanísticas e jusnaturalistas. Num segundo momento, o positivismo jurídico como algo que tenta se afastar disso. E num terceiro momento, uma recuperação dessas premissas para tentar repará-las ou para tentar refutá-las através de determinadas linhas neopositivistas ou determinadas formas de realismo. Lógico que depois disso nós vamos ter elementos das fenomenologias, os movimentos críticos, tem toda uma coleção de movimentos pós-positivistas, e justamente quando eu falo sobre um aceno para novos ordenamentos e novos sistemas, eu me refiro especificamente a esses modelos, e aí nós vamos caminhar, nós vamos galgar espaços para chegar a essa microfísica das teorias do direito, a essa dispersão teórica do direito. Mas tudo está fundado na discussão que está travada aqui, nos óbices, nas reflexões, nesses obstáculos criados e nos caveats que são deixados pelas teorias que nós estamos colocando em jogo agora. Tá? Então, assim, muita coisa vai ser recolhida e isso vai dar uma permissividade para que a gente tenha teorias soltas, para que a gente tenha universos teóricos que promovem releituras do direito. Então, alguns avanços aqui que vão aparecer justamente pelos mecanismos kelsenianos, eles não deixaram de ser mecanismos kelsenianos, por incrível que pareça, em certa medida. Muitos deles vão partir do pressuposto de que nós temos de fato grandes conglomerados de imaginação ou grandes cartas imaginárias para a propensão e prospecção do direito. Muitos outros vão partir do pressuposto de que realidades subjacentes, muito embora não possam ser chamadas dessa forma, elas se engajam e se encaixam no direito, trazendo, por exemplo, potências principiológicas e compreensivas para dentro do direito. Né? Então a gente tem toda essa leitura que está posta aí e que está disseminada aí. Então, assim, basicamente o que a gente tem nesse cenário diz respeito à construção mais específica dessa natureza da norma e da maneira como nós vamos encarar essa relação como emergindo de um distanciamento entre natureza e sociedade.
Agora eu quero que vocês deem uma olhadinha nessas 4 formas de separação, né? Quer dizer, 3 de separação e uma de não separação, que emergem porque cada uma delas vai ter afinidades filosóficas e teóricas específicas. E essas afinidades elas vão demonstrar mais ou menos como esses grandes blocos que nós acabamos de descrever vão surgindo. Tá? Pensa da seguinte maneira então, a gente tem já nas primeiras páginas da teoria pura do direito uma descrição bastante interessante que o Kelsen faz, e a linguagem ali é super importante, não só pela inclusão dela na carta teórica, mas também pelo uso que é feito dela ali, né? Ela é super, super refinada, né? E ali no comecinho já ele vai dizer então para nós, ele vai comentar então conosco, que existe a necessidade de olhar com mais cuidado para a produção científica do direito e para tentar posicionar essa produção científica. E ele volta para aquela velha trajetória de distinção entre a natureza e a sociedade, para tentar estabelecer um distanciamento entre as ciências da natureza e as ciências sociais. E ele vai colocar uma questão muito interessante, ele faz uma observação assim que é simples, sucinta e direta. Ele vai dizer: a diferença primordial ela está no fato de que o objeto da ciência da natureza não se comunica com o cientista, mas o objeto da ciência social se comunica com o cientista e tenta participar do processo compreensivo. Né? Então, esse envolvimento que nós temos e essa capacidade de diálogo que nós temos nas ciências sociais cria um afastamento em relação às ciências da natureza. Agora, a questão não é tão simples quanto parece, porque esses blocos de distinção, eles não são estáticos, eles são dinâmicos. E o Kelsen tem a delicadeza de perceber isso. Se nós falarmos de uma separação maciça, um pouco mais ligada com a raiz do movimento idealista, por exemplo, ou talvez um pouco mais ligada com o movimento romântico, aí sim nós vamos pensar mais especificamente na natureza de um lado, com toda a sua potência, toda a sua pujança, todo o seu caráter de algo dado, em oposição àquilo que nós entendemos como sociedade, com o seu caráter dinâmico, seu caráter constitutivo, cultural constitutivo, o seu caráter intervencionista. E veja, aqui nós entendemos, passamos a entender então uma associação imediata entre campo social e campo cultural, uma acoplagem dos dois. Isso não é uma coisa que, quando Kelsen vai analisar a situação, seja corroborado. Kelsen não apoia essa noção, tanto que o termo sociedade é muito sensível. Tá? Isso é bem interessante porque me parece aqui, pelo menos do lugar em que eu enxergo a obra dele, ele não vai fazer uma apreensão mais específica desse elemento social como sendo um elemento imediatamente dado para a intervenção sobre a natureza. Na verdade, a terminologia dele é bem específica e já ali ele começa a criar um jargão próprio para a produção científica do direito. E ele exige de si mesmo uma série de correções, que a gente já começa a ver, portanto, a inserção de aspectos muito específicos dos níveis culturais que nós estudamos nas sessões anteriores. Já vamos chegar lá. Né? Então veja, existe ali a possibilidade de separação maciça, natureza por um lado, cultura e sociedade, né, portanto, por outro, e essa separação, portanto, torna esses elementos, mesmo nos seus pontos tangenciais, mesmo quando a gente diz, por exemplo, mas o elemento social, o elemento humano surge da natureza, etc, etc, ele torna esses elementos como que presentes em uma reta e cada um deles caminhando para um lado, então eles estão sempre se afastando um do outro, e existe sempre uma demonstração quintessencial de um e de outro que vai colocá-los em contraste total, em contraste mais brutal. A separação frágil, que me parece ser a separação que vai emergir justamente no pensamento kelseniano, no pensamento dos realistas, no pensamento das esferas dos positivistas, então ali, né, justamente no circuito de realização desses pensadores que estão muito preocupados com obrigação, dever e com o ponto tangencial da estrutura do direito em relação ao mundo que ele é chamado assim dessa forma meta-jurídico, nós vamos ter ali, nessa separação frágil, uma percepção muito clara da sobreposição desses espaços, do jogo de influências mútuas e da inevitável remissão ao mesmo estado natural de todas as coisas. Ou seja, primeiro, esses modelos eles se influenciam mutuamente e por se influenciarem mutuamente eles deixam um legado compreensivo que vai formular cartas conceituais consolidadas dentro de cada um desses regimes. Por exemplo, quando Kant fala sobre liberdade e natureza, né? Quando ele vai falar sobre esses dois aspectos, ele diz: a liberdade humana pode atuar sobre a natureza gerando a cultura. Assim como eu posso promover uma atuação cognitiva da natureza sobre a liberdade, buscando compreender o que significa a característica da autoconsciência humana e de sua capacidade de exercício autônomo de suas disposições. Em outras palavras, é natural ao ser humano pensar e escolher,
Por isso a liberdade pode ser e é influenciada pela natureza, assim como a natureza pode ser influenciada pela ação do homem livre, transformada e vertida em cultura. Então ele vai dizer, não adianta você querer separar absolutamente um do outro. Você pode encontrar potências que estão um pouco alijadas e que por contraste se caracterizam. Aí vem a grande pergunta, como é que na separação frágil eu tomo consciência desses lugares se eu estou basicamente simulando os mesmos conceitos de uma separação maciça? Como é que na separação frágil eu consigo entender que existe natureza e liberdade, natureza e cultura, natureza e sociedade? A questão é simples. Na verdade, esses polos não aparecem porque são forças emanadoras de uma essência que os contrasta e que os define nesse afastamento e nessa marcha separadora. Ao contrário, eles aparecem como forças gravitacionais que estão de fato em constante choque, mas que elas sofrem uma emergência para um plano que não havia sido considerado antes, que é especificamente o plano cognitivo. Então, na realidade, natureza e cultura são formas de expressar aspectos que não são naturalmente separados uns dos outros, mas que podem ser deslindados, podem ser desfiados, desfilados, né? Justamente trazidos dessa realidade subjacente mais ampla e podem ser resgatados da experiência para que a eles sejam atribuídas certas funções ou papéis nos esclarecimentos que nós estamos tentando realizar. Então, quando eu falo liberdade, por exemplo, ou quando eu falo sociedade, é evidente que eu não estou falando sobre um estado de purificação absoluta em relação a condições naturais. É óbvio que esses elementos estão em grave interação. A sociedade surge porque existe um estado natural do homem, existe um estado natural do homem constante e perene, do ser humano constante e perene. Ela surge especificamente porque existe a possibilidade de se falar sobre uma natureza subjacente que a sustenta. Existe um conjunto de relações que determinam que uma sociedade só tem encaixe enquanto ela efetivamente emprega e agencia forças naturais para conseguir flutuar sobre essa natureza. E vice-versa, a natureza só é entendida como tal e só está lá sob a forma que está porque existiu antes uma intervenção desse aspecto social que está alojado nela. Então uma coisa está alojada na outra, a outra está alojada na uma. Né? Vamos colocar dessa forma muito grosseira. Né? O que significa dizer, portanto, tem duas conclusões possíveis aqui. Talvez esses elementos categoriais que nós estamos tentando abordar de maneira tão ansiosa, na natureza, sociedade, a rigor, não são categorizáveis. Você não vai poder colocá-los nesse sentido, não vai poder substantivá-los pura e simplesmente nesse sentido, mas vai ter que entendê-los como movimentos, como potências constantes, como forças que emergem e se caracterizam dentro de uma teia, de uma acomodação mais ampla de fenômenos, como por exemplo no âmbito da realteridade deleuziana. Né? Então, de repente, alguma coisa salta aos olhos. Aquele saltar aos olhos faz com que uma experiência subjacente na realidade venha a emergir para a consciência. E aí vem a pergunta, mas que raio de experiência subjacente é essa? A experiência subjacente em questão está colocada no mundo, vamos pegar aqui e emprestar um termo wittgensteiniano, dos acontecimentos. São as coisas que são o caso, vamos colocar dessa maneira. Tudo que é o caso emerge para a consciência. Percebem? Então, assim, dessa maneira, essa separação começa a surgir, ela começa a ser desenhada e desfilada. Agora, disso surge um terceiro movimento, que me parece ser um movimento de maior alojamento. Kelsen, ele parece estar entre os dois universos, na verdade. Por quê? Existe um momento de separação forçosa, em que eu tomo essas reflexões e gero instrumentos, e esses instrumentos são projetados sobre uma realidade, criando a separação, forçando e obrigando a separação para o tratamento de determinados elementos discursivos. E esse é o ponto a que eu queria chegar. Porque o que acontece? Nesse salto que é feito, o elemento discursivo se sobrepõe à relação comum dos acontecimentos. E aí a gente começa a enxergar de fato o que está acontecendo. Não é uma separação entre natureza e sociedade, é uma discussão sobre o que é que separa efetivamente natureza de sociedade quando a separação é o caso. Para piorar a situação. Será que a separação é o caso mesmo? Será que a ocasião da separação é o caso? Ou será que é tudo linguagem? E a linguagem traduz algo diferente que é o caso. Mas ela só consegue traduzir isso na separação. Percebem? Então é aí que está a força pivotal da relação. Tá, mas por que você está insistindo tanto nisso? Porque todas as teorias do direito que são conectadas
depois do positivismo dependem dessa relação. Tá, mas como é que você tá obscuro isso ainda? Então vamos lá, vamos colocar dessa forma. Vamos supor que eu tenho uma diferença entre natureza e sociedade. Tá? A diferença entre natureza e sociedade é representada em tempos clássicos por uma cisão clara entre os muros da cidade e os espaços selvagens que estão lá fora. Pronto, está aí a diferença. Ok? E essa é uma reflexão eminentemente ortodoxa. Né? É a reflexão dos grandes eventos. Ela é a reflexão praticamente de um positivismo histórico. Ela é a reflexão de um alinhamento eventual que só recolhe o que lhe interessa dessas escalas. Não vou entrar aqui no movimento crítico. Vamos parar para pensar que pode ser assim. Então tem a natureza de um lado, a sociedade do outro, a cisão está clara, operam por regras diferentes, operam por mecanismos muito distintos e por conta disso estão inclusive em ponto de enfrentamento. Alguns levantariam a acusação de que isso começa com Platão, com Aristóteles. Outros simplesmente diriam que é uma reinterpretação moderna desses pensadores. Pronto, está resolvido o problema. Vocês querem um exemplo mais vivo de filósofos trabalhando com isso? Pega Hobbes, pega Pufendorf, pega Grotius, pega Charron, não vou citar aqui porque não é bem o caso, mas pega esses caras todos que de alguma maneira entenderam que a natureza poderia ser domada e controlada, porque ela é separada e porque eu posso inclusive disseminá-la a partir de um aspecto, de um olhar, mas ao mesmo tempo eu posso extraí-la de mim. Então a minha disseminação da natureza ela está por um olhar que traçou uma fronteira e essa fronteira deixa muito claro qual é o lugar da natureza e qual é o lugar da humanidade. E aí basicamente quando você me diz assim, tá, mas o indivíduo que se aproxima da natureza, como é que ele está colocado? Quando um Aristóteles fala, me aproximo da natureza, me aproximo da animalidade, ou quando um pensador moderno vai dizer, é o bárbaro que se aproxima da natureza, ele está no lugar errado do humano, ele não está na sociedade. Então separação maciça. Tá, grosseirissimamente falando, dá para entrar numa discussão, dá para entrar numa dividida bem mais longa aqui, mas eu não vou entrar agora, não é o caso entrar agora. Né? Uma separação frágil. A separação frágil ela já vai ser lá a moda de Kant, a moda dos pensadores, né, pós-criticistas, do neocantismo, até onde eu vejo pelo menos, que vai entender que existe na gente um estado natural e que existe na natureza também um estado ordenador que a sociedade pode colocar, implantar ou impor. Por quê? Porque a natureza só pode ser compreendida por meio de filtros sociais, e aí começa o nosso problema. Então essa separação frágil ela já mescla um pouco as coisas, né? Ela já começa a entender que existe uma interação entre elementos e que esses elementos vêm emergindo e vêm aparecendo, mas só de vez em quando eles emergem em estado puro. Né? Se a gente pegar aqui, podemos pegar um notável exemplo do Werther, por exemplo, em suas saídas, em suas caminhadas pelo bosque. Ele precisa se deslocar do espaço da civilização e ingressar no espaço natural para poder ter uma apreensão mais pura, para poder ter uma apreensão mais vital desse espaço, mas ao mesmo tempo a sua caminhada, a sua marcha, ela é uma marcha que não deixa de trazer consigo algo de cultural. É a maneira como a natureza vai ser encarada por esse espírito e por esse sentido da própria cultura. Ela só recebe o seu batismo, só recebe um nome na medida em que ela passa a participar desse universo cultural. Uma separação forçosa. Não posso falar de uma separação maciça propriamente dita, perdão. A separação frágil mostra justamente a sua perda de tonalidades evidentes e claras e, por isso, as dificuldades derivadas de tentativas de classificação. Então talvez nós tenhamos que abolir essas classes e tenhamos que entender que elas aparecem como instrumentos, como formas de uma multiplicidade de vozes dentro da linguagem que estão firmemente estabelecidas sobre a plataforma do que é o caso, do mundo dos acontecimentos, e sob a plataforma da linguagem, e na realidade a tensão entre acontecimento e linguagem nesse sentido. Né? Não vou aqui entrar em detalhes como entraria o professor Costa na linguagem como acontecimento, deixa isso por enquanto, tá? Aí a gente já vai ter que entrar na outra questão que é o plano do pragmatismo linguístico, isso vai ser para a semana que vem, por enquanto deixa quieto, tá? Mas aí a gente tem esse afastamento, e nesse afastamento nós temos aqui o agenciamento dessas forças. Lógico que uma das grandes discussões é justamente se a linguagem aparece como elemento que, como nós colocamos antes, força essa separação, ou apresenta, expõe, naturaliza, ou em certa medida faz uso dessa separação. Né? Então onde é que está? Realmente é assim ou será que então agora já há um questionamento? Né? Tem ainda a quarta hipótese, que é a hipótese da não separação, que eu não vou abordar agora, tá? Mas eu só vou pincelar aqui. É uma hipótese que ela é levantada basicamente a partir da fenomenologia, notadamente da fenomenologia francesa, vai colocar justamente um espaço de não separação e depois disso vai gerar consequências. Né? No nosso campo de pesquisa, que é o campo da semiótica, nós vamos ter a melhor representação disso no Gregory Bateson, por exemplo,
quando ele vai falar sobre a questão dos grandes ecossistemas mentais, né? E vai falar sobre uma ecologia da mente. Ele vai falar justamente sobre um paralelismo muito forte aqui entre a realização e função das instâncias naturais. Vai falar muito sobre conexões, sobre a interconectividade de determinados elementos, pelo menos até onde eu entendo Bateson, né? Enfim, e aí nós vamos ter toda uma coleção de elementos que são disponíveis aí, que estão disponíveis para essa propensão mais firme, mais consistente, mais fundamental dentro do contexto das relações de produção da linguagem, né? Então, assim, a gente tem esses 4 momentos, esses 4 elementos, e são eles que vão nos servir agora de insumo, de substância para o nosso debate, para a nossa discussão. Essa separação de posturas aqui ela traz para nós um elenco de determinações que dentro da produção do direito são disponibilizados como maneiras de apreensão teórica. Isso aqui, para mim, veja, gerou muita dúvida, justamente porque aquela linguagem que eu comentei nas primeiras páginas da teoria pura do direito cria essa selva moral e espiritual dos elementos, por assim dizer, né, para citar aqui o Monteverde, né? Cria essa selva moral e espiritual dos elementos jurídicos e dos elementos morais e dos elementos éticos e assim por diante, né? E aí eu fico me perguntando se de repente dentro desse contexto o Kelsen na realidade não quis, e me parece que ele quis, né, informar algo mais do que aquilo que nós pretendíamos na leitura da obra dele. Talvez ele não estivesse ali só produzindo uma ciência do direito, mas talvez ele estivesse produzindo uma epistemologia independente das suas influências, né? Então, independente de um Kant, independente dos vienenses, independente da filosofia da linguagem, independente dos pensadores da sua época, né, ele talvez estivesse aqui justamente criando uma nova epistemologia, influenciado pelas discussões epistemológicas do seu período. E aí, a primeira coisa que me chama a atenção nisso é a relação teoria-ciência, que vai emprestar elementos que fazem parte, ora, de uma separação frágil entre natureza e sociedade, ora, de uma separação forçosa, né? Por que eu digo isso? Ele mesmo se coloca no sentido de separação natureza-sociedade, como eu acabei de dizer para vocês, ele vai colocar uma separação entre esses campos. Ele vai falar que natureza e sociedade de fato são distintas e geram ciências distintas. E esse é o problema, porque ele não está se referindo especificamente, não está explorando com mais profundidade a separação natureza-sociedade. Ele está dizendo que tomar ciência, que a produção da ciência, das ciências, envolve um comportamento distinto dos objetos das ciências. Então, dá para ver que ele já está criando vínculos e ele não está partindo de pressupostos e não está discutindo esses pressupostos. Ele apaga a possibilidade desses pressupostos, na verdade, dentro do texto dele. Ele não se refere à natureza ou à sociedade como condições essenciais, como zonas de pertencimento essencial, mas também não é tão solto no texto ao ponto de dizer, que essa produção textual não terá, nesse sentido específico, digamos, a capacidade de maleabilizar esses conceitos eventualmente. Então ele não parte do pressuposto, mas ao mesmo tempo não está se comprometendo com uma discussão nesse momento. Ao contrário, ele reverte a discussão para o plano científico. E mais à frente, nessas mesmas primeiras palavras, mais atrás, na realidade antes, ele vai se referir especificamente à formulação da ciência do direito como a produção, e a teoria pura do direito, como a produção de uma teoria que em seu próprio estado é chamada pura, mas que não serve como elemento de purificação e demonstração da pureza do direito, mas como ferramenta de purificação dirigida para o direito. A complexidade dessa sentença, né, que ampliou-se com o encaixe dessas novas palavras, é muito interessante, porque o que ele está basicamente dizendo para nós é que ele não está olhando para o objeto para observar e contemplar a emergência de sentido do objeto, desde o objeto. Ele está promovendo a geração de sentido em um campo externo e ele está adotando aqui, até onde eu vejo, um determinado posicionamento que vai ficar cada vez mais claro enquanto a obra se desenvolve. Ele está adotando o posicionamento linguístico, sim, no seu sentido mais digamos assim, mais condicionado, talvez mais violento mesmo. Ele está basicamente dizendo o seguinte: olha, a minha formulação teórica, ela não é uma formulação teórica encaixada no regime tradicional das ciências, que parte do pressuposto de um corpo científico com vários universos teóricos dentro de si. De cada universo teórico, cada teoria que vai abordar um aspecto diferente do objeto ou da coleção de objetos,
disponíveis para essa ciência, vai ter lá uma carga de regulamentos, regramentos, e dentro disso também um conjunto de objetos, né, entendidos como objetos matemáticos, variáveis matemáticas constantes, sei lá eu, né, elementos, né, nós chamaríamos, né, então um conjunto de elementos que vão estar disponíveis para travar relações com essas regras que a rigor são funções, equações, né, representações das relações entre esses elementos. Ele está basicamente dizendo para nós o seguinte, olha, independentemente do conteúdo dessa teoria, o fato é que a teoria ela não está dentro da ciência. A teoria visita a ciência. Essa teoria em especial, ela visita a ciência. Então ele está dizendo, olha, já existia uma ciência do direito. E eu não estou questionando, eu não estou dizendo que ela não era ciência até então. Eu só entendo que é necessário afirmar outra teoria e ela vai ter um papel representativo e vai servir como um momento na história da produção científica do direito. Isso me fascina nesse livro, porque do jeito que ele colocou é exatamente a impressão que eu tenho. Ele criou a teoria pura do direito, ela não é a explicação final do direito. Ela é um instrumento para abrir a possibilidade de esclarecimento científico do direito. Mais ou menos como Heidegger fala, olha, é necessário voltar ao problema do ser e ao problema do sentido do ser, e agora nós vamos buscar a acomodação desses dois elementos para possibilitar e capacitar uma filosofia futura. Então isso aqui é uma plataforma filosófica para a gente começar a produzir filosofia de um jeito diferente daqui para frente, para a gente começar a tornar mais claros e concisos os problemas da filosofia. É mais ou menos isso que eu vejo aqui. Então, na realidade, isso inverte algumas das relações que nós estamos acostumados a ver. A gente imagina que o pressuposto da teoria pura seja olhar para a norma. Eu penso o seguinte, a teoria pura estabeleceu a filtragem se o único resultado possível era olhar para a norma. Ela não partiu desse pressuposto, ela está vinculada à norma porque é a consequência primordial da depuração inicial que essa teoria propôs. Então, começa por aí. Então, a relação teoria-ciência está bagunçada aqui. A teoria não é interna à ciência, a teoria não é um filhote da ciência, a teoria não é um soldado da ciência. A teoria é uma força interventora sobre a ciência, ou sobre uma determinada ciência. O ponto é reforçado quando ele vai falar sobre a ideia de ação material e ação linguística. E veja que ele está construindo, portanto, as capacitações específicas para a teoria dele funcionar. Vai dizer, olha, no plano material existem certos acontecimentos que podem tomar parte. E ele não entra em detalhe de novo. Ele simplesmente diz, ó, tem coisas acontecendo lá. Eu não vou explicar como nem porquê, mas tem coisas acontecendo lá. E aí tem uma outra questão que surge em cima dessa, porque todas as vezes que eu for olhar para essas coisas que estão acontecendo, e essa é a genialidade, eu estou significando essas coisas, né? O próprio César aí diria para nós que a proposição gera sentido linguístico, né? Nome não gera, mas a proposição gera. E, portanto, aliás, não é só sentido linguístico, mas sentido, ponto. O sentido é gerado na linguagem. Né? E é exatamente o que está acontecendo aqui. A ação material ela está sendo observada, contemplada pela linguagem, e aí cada situação que acontece ela pode ter uma série de aspectos a serem abordados e ela pode ser representada de várias formas. Ela pode ser acessada pela linguagem por vários ângulos. Um desses ângulos é o ângulo jurídico. Tá? Então, assim, isso é o mais interessante, ele não é estanque nessa leitura, ele está dizendo basicamente que a teoria dele, e olha que sacada genial, a teoria dele incide sobre a ciência. Então ele diz, basicamente, por que ele não se comprometeu em definir ciência, ou apontar para onde ela estava acontecendo, ou apontar o que ela era no primeiro momento. Ele está dizendo basicamente, a ciência do direito é o caso. É isso que ele está dizendo. A ciência do direito já emergiu lá. Só que eu só consigo chegar a falar ciência do direito através de significantes. Porque eu só consigo chegar a falar através de significantes, acessar a própria ciência e acessar significantes. Agora talvez comece a ficar mais claro por que eu insisti na ideia do Mead-Brown e por que eu insisti na ideia do Keats na produção científica do direito. O Kelsen ele tomou consciência de que a ciência do direito estava sendo calcada, baseada em representações. Nós não estamos mais lutando pela produção de um conjunto de relações materiais que são refletidas no direito. Nós estamos lutando por um certo circuito de representações que não estão bem alinhadas porque estão sendo contaminadas por outras representações. Então ele está querendo criar um campo de representação. Ele nunca quis criar um campo de reflexão da realidade. Sim, um campo de... mas a representação é uma reflexão da realidade. Eu já falei para vocês que há controvérsias. Pelo sentido semiótico da coisa, a representação ela é resposta a um objeto linguístico. Sim, a ideia de um representamen surge justamente porque esse representamen está constituindo lá na frente uma potência interpretante. O objeto, ele é objeto apenas na medida de um tracejado linguístico. O que o Kelsen está contando para nós é que existe, portanto, uma relação linguística com o mundo. Ele fala, olha, eu não entendo que relação é essa e não é lugar aqui resolvê-la.
Mas há uma relação e eu vou pelo menos pegar os parâmetros iniciais dela para poder explicar como é que a relação das representações dos significantes jurídicos acontece. Então, pronto, é esse o começo da minha leitura. E agora eu tenho ali a ação linguística incidindo sobre uma realidade, ele vai dizer assim, que realidade é essa? Né? Essa realidade é mais especificamente, a gente vai ver aqui na frente o resultado disso, a realidade dos comportamentos humanos. Pronto, e aqui eu já tenho outro signo, comportamento humano. Quem foi que disse que comportamento humano tem que ser um signo autônomo? Olha a carga significante que esse negócio traz. A gente, quando começa a discutir isso, a gente já pensa, não, ética, moral, decisão, jogos, teoria da decisão, teoria dos jogos, né, para falar aqui, né, sobre. Todos esses aportes são igualmente válidos, né? Só que o que acontece? Eles são jeitos de ressignificar, de significar ou ressignificar esse modelo que é chamado comportamento humano. Psicologia, eu posso falar sobre a psicologia, eu posso falar sobre, enfim. Né? Eu vou dizer, olha, tem vários olhares mesmo, e eles estão em diálogo, todos eles. Mas o fato é que eu estou aqui abordando o comportamento humano e tem um jeito de abordar, tem alguma coisa acontecendo que me faz querer ler esse campo de representações. E agora ele está olhando e está dizendo, como é que eu vou cercar esse campo de representações? Onde é que eu acho o lugar para os signos certos do direito? E uma separação interessante que ele vai dizer, que ele vai fazer para nós é a seguinte, olha, existem dois planos, então, a partir desse momento, e olha o salto que ele já deu, existem dois planos, olha que sacada, dois planos, um deles dirigido para as relações de causa e consequência, e outro deles dirigido para os dispositivos, e aqui eu coloquei o termo inferência, né, que vão determinar a nossa capacidade de refletir sobre um treco chamado dever. Olha que sacada genial. O que a gente costuma pensar aqui, que eu aprendi, pelo menos, né, quando eu estudei originalmente o Kelsen. Eu aprendi que o olhar sobre a natureza era olhar sobre as coisas que estão acontecendo em volta. Mas ninguém me contou que esse olhar já tinha um filtro de significação. Que ele não era puro, aspas, né? Que ele ele não me permitia equiparar os passos que uma pessoa dá na calçada com o crescimento de uma samambaia. Não é o mesmo tom natural. Natureza foi um termo que foi sofrendo escalonamentos aqui. Quando eu digo natureza na filosofia, eu estou falando uma coisa. Quando eu digo natureza aqui, eu estou falando outra. Natureza, nesse caso aqui, ela também está envolvendo, quando ele fala principalmente de causalidade, ela está envolvendo basicamente o circuito específico das ciências sociais e, mais especificamente, o contexto propriamente dito de um jogo de relações que envolvem comportamentos e os procedimentos resultantes disso, comportamentos e reações ou respostas humanas. Tem uma esfera própria para isso, e é em contraste com essa esfera que surge o tal do dever. E aí fica mais fácil entender qual é o campo que ele está circunscrevendo. Ele é um campo linguístico. Ele está circunscrevendo um campo em que nós excluímos, por exemplo, a ideia de comportamento de massa. Ele não vai discutir comportamento de massa, comportamento de horda, porque não tem necessidade. Ele não vai discutir, por exemplo, as conexões psicológicas da norma, porque não tem necessidade. O realista discorda, o realista fala, não tem que discutir. Porque enquanto não discutir isso, o direito é inconsistente. Já vamos chegar lá, né? Mas ele não vai discutir, por exemplo, ele não vai se preocupar, se incomodar em fazer um debate específico sobre o conjunto das relações que fazem com que as ações humanas transformem o meio natural. Ele não vai se preocupar em refletir sobre as relações entre símbolo e consequência do símbolo. Ele não está preocupado com isso. Isso é tudo causalidade, ele está empurrando para longe. Ele não quer saber. Isso diz respeito a uma teoria das representações, a uma teoria mais ampla, a uma teoria das significações, uma teoria da significação, uma teoria das figurações. Isso ele deixa para lá. Ele quer olhar para uma teoria do dever. Uma teoria do dever. E é um dever muito específico, ele vai dizer, porque ele mesmo denuncia o que ele já está fazendo, ele diz assim, dever, quando a gente olha lá fora, ele tem um significado menos amplo do que eu estou apoiando aqui. Né? Quando eu falo Zolan, quando eu falo dever lá fora, dever quer dizer simplesmente, olha, eu tenho o dever de fazer tal coisa para fulano, né? Então é uma situação em que eu me sinto absolutamente compelido por uma série de circunstâncias, né? Então enquanto ele é mais fechado no meu comportamento, na minha resposta, eu me sinto obrigado, eu sinto que eu sou compelido a cumprir com tais e tais rotinas, respeitar tais e tais parâmetros, e ao mesmo tempo amplio a racionalidade de causas, a honra me compele, é meu dever. Então eu tenho um código de honra que me compele e me dá um dever. Eu fiz uma promessa, isso me impõe um dever. Eu tenho o dever de obedecer àquele que me é superior. Eu tenho um dever moral, eu tenho um dever profissional. E ele fala, não é isso que eu estou pesquisando. Dever para mim tem 3 dimensões.
Uma dessas dimensões do dever em sentido mais específico estabelece a necessidade de um conjunto de obrigações serem respeitadas. Uma outra vai falar especificamente sobre a possibilidade, então, aliás, não fala nem obrigações, ele vai usar o termo prescrição, porque aí a prescrição envolve a obrigação e a proibição. Então, aquilo que é prescrito, pré-escrito, ou seja, que eu deixei de antemão colocado e a pessoa tem obrigação de obedecer, tem obrigação de seguir, né? Aspas, né? Ela tem que seguir daquele jeito que eu deixei, que eu prescrevi, tem que seguir de acordo com a minha palavra. Aí vai falar, eu também posso falar em permissões, né? Eu posso falar sobre sobre o universo de coisas que eu deixei para a pessoa escolher, né? Que eu autorizei a pessoa a fazer. E dentro desse circuito ainda posso colocar um âmbito mais específico que é o de poder. Eu posso também adscrever poder, eu posso colocar poder na mão da pessoa para ela fazer certas coisas. Então, basicamente, prescrição, permissão e poder. São três termos que fogem muito do neopositivismo bobiano, né, por exemplo, que vai colocar outros modais, vai colocar outra estrutura, ou dos lógicos argentinos que vão colocar uma outra leitura completamente diferente também. E essa leitura que ele põe vai dar muito trabalho ao longo da obra. Porque ela vai trabalhar as noções de dever, poder, dever, e essas conexões agora elas aparecem de uma maneira muito diferente, porque quando ele estava falando em poder, dever, ele não estava se restringindo às obrigações que tem, e eu sempre compreendi dessa forma, eu tive que me corrigir depois de pensar nesse assunto, e para mim ele estava sempre falando assim, olha, tem um dever imposto por determinada norma que ele tem que seguir, é um poder que ele pode exercer, mas ao mesmo tempo ele é obrigado a exercer dessa forma. Não é bem assim. Ele pode ser obrigado, proibido, e existe um desenho, um percurso, existe uma dinâmica interna. Por isso está sendo discutido em dinâmica jurídica. Eu nunca tinha entendido dessa forma. Mas está aí o problema central agora, está aí o desenho central da obra dele. A obra dele, portanto, ela está guardando muito mais segredo do que a gente imaginava. Pelas nossas leituras mais tradicionais. Né? Tem muita gente lá fora que está fazendo essas leituras também, né? E que já fez, né? Então eu estou me servindo aqui. Estou basicamente descobrindo a América, né? Uma coisa que milhões de pessoas já conheciam, eu descobri hoje. Né? Então, mas aí eu estou aqui justamente passando para vocês para a gente poder abrir debate. O que significa isso, portanto? Dentro desse contexto de causalidade, inferência, atos, interpretações e assim por diante, o movimento que nós fazemos justamente para atos e interpretações diz respeito mais especificamente a esse modelo que ele acabou de colocar para nós. Então, um ato ele vai aparecer como ato jurídico não porque existem certas propriedades internas que o fazem como tal. Cara, antes de eu chamar o ato de jurídico, eu já olhei para ele, eu já estabeleci qualidades, e ele ainda fala, nada impede que a linguagem que está lá fora, a linguagem não jurídica, já antecipe traços jurídicos, até sem chamar de jurídicos. Mas ela pode antecipar. Eu posso falar, por exemplo, que pular o muro para o quintal do meu vizinho é invasão de propriedade. Eu discuti isso hoje de manhã com a turma do primeiro ano, por exemplo, né? Eu posso falar dessa forma, eu posso imaginar isso, eu posso imaginar, olha, aquilo ali é propriedade do meu vizinho, né? Eu estou invadindo. Né? Ou que eu quebrar o vidro do veículo do meu vizinho significa um dano ao patrimônio dele, um dano à propriedade dele. Eu posso imaginar isso antes mesmo de visitar estruturas normativas. Né? Então o que está acontecendo, e esse é um termo belíssimo que ele coloca, e basicamente ali ele conjuga tudo o que nós estamos tentando falar aqui. Ele vai dizer assim, a norma, quando ela surge, ela é uma linguagem que já vem dessas filtragens. Então ela já está olhando para uma perspectiva de mundo. Em cima dessa perspectiva, ela definiu o que é um comportamento, o que é na realidade um universo de fatos, um universo factual. Né? A gente não está falando de uma coisa, né, como a gente vai ver na filosofia da linguagem, então uma coisa refletida por um nome. A gente não está falando de conceitos, a gente não está falando sobre um esquema de denominação, a gente não está falando sobre um esquema de definição, a gente não está falando sobre substantivos, nem sobre. Não está falando sobre coisas isoladas, nem sobre o jogo da nomeação, nem sobre o jogo, né, como a gente colocou lá atrás com Wittgenstein, nem sobre o jogo da definição, nem sobre o jogo da conceitualização. Não é isso, tá? A gente está falando especificamente sobre a edificação de um fato, ou seja, um universo que acolhe proposições para suas qualidades descritivas internas. Tá? Ele vai dizer assim, ó, tem o fato lá e quando o fato vai sendo construído, ele já está agenciando proposições, grosseiramente falando. E as proposições estão desenhando o que é o fato, não há fato para além da proposição. E aí eu tomo essas proposições e com base nelas eu vou começar a constituir as minhas normas. Tá? Então a norma, quando ela é constituída, ela traz uma conjugação muito interessante de elementos, porque ela vai olhar para certas condutas de fato. Então agora a gente entra ali nas condutas de fato e vai colocar condutas normativas. As condutas de fato não são materialmente existentes, elas são proposicionalmente existentes. Proposicionalmente existentes.
As proposições colocadas vão contrariar no plano lógico inferencial os elementos que eu estou colocando dentro desse dever ser. Tá? E aí o que acontece? Para eu fazer esse salto, o que ele vai dizer agora? Ele vai falar assim, a norma nada mais é do que um esquema de interpretação. Esse termo é doloroso e complicado. Aí se a gente for olhar lá o final da obra, ele vai começar a discutir o problema da interpretação dentro daquela obscuridade, vai falar sobre exceções, só que com essa primeira observação ele acabou de dizer o seguinte, olha, o julgador tem um espaço limitado de interpretação. Isso não significa que a norma já não seja interpretada em si. A gente costuma pensar a atividade da interpretação não cabe sobre a norma quando a norma é clara. Não. A atividade da interpretação já se exauriu quando a norma foi feita clara. A interpretação aconteceu por outras mãos. Tá? Então eu volto a um ponto que eu coloquei lá atrás, eu falei para vocês lá pelas tantas. Uma norma, uma decisão judicial, um esquema de apresentação de perspectivas de mundo, todos eles são igualmente interpretações, todos eles são representações, todos eles expõem representaments, todos eles produzem linguagem originalmente. Por isso que o Kelsen é tão rigoroso ao dizer a interpretação não pode existir onde há clareza, só onde há lacuna e antinomia. Lacuna, basicamente, a gente for usar REC, né? Onde há lacuna. Por que ele está dizendo isso? Você só pode criar linguagem nova onde não tem. Senão, se você criar de volta, ela não é nova. Ou ela contraria a anterior, é a mesma coisa que a anterior. Então, ou ela é inútil, ou ela rompe com o sistema e rompe com a interpretação anteriormente feita, ou se não existia nada ali, ela é uma interpretação nova. Pronto, agora a gente pavimenta o problema da interpretação nele e ele está explicando melhor para a gente. Esquema de interpretação. É isso que a norma representa. E veja, esquema. De novo, ele está trabalhando com a noção de algo que incide sobre uma realidade, não algo que reflete uma realidade. Para ele, a linguagem inteira está incidindo sobre realidades. Ele está dizendo, olha, eu não sei falar do real, não adianta você exigir isso de mim, eu não sei refletir sobre isso e não é meu lugar refletir sobre isso. Meu lugar é refletir sobre a incidência proposicional e sobre a incidência linguística sobre determinada circunstância, que é uma massa de representações e linguagens. Então é sobre incidências linguísticas mútuas. É esse que é o meu problema. Então quando a gente chega para a discussão entre ser e dever ser, é isso que a gente encontra. Quando ele fala em ser, ele não está falando daquilo que a gente pensa que ele está falando. Ele não está falando do ser filosófico. Ele não está falando sequer do ser como natureza dada para a exploração do direito, porque não há natureza dada para a exploração do direito. Ele está falando sobre algo que ele chama natureza e que a rigor é proposição, é uma coleção de proposições, isso é o ser. E o dever ser é uma coleção de comandos. E aí entra a grande questão. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre essa construção gradual de atos, fatos e da juridicidade, o que a gente está basicamente dizendo é que existe um encargo de influências mútuas. Se eu vou construir a norma é porque a proposição me influenciou e dirigiu a minha construção normativa desse jeito. E que legal, as pessoas falam assim, mas eu não consigo explicar, por exemplo, a influência cultural a partir da leitura kelseniana. Ele não está preocupado em explicar por que essa ou aquela forma de cultura, porque esses ou aqueles conteúdos culturais estão influenciando em determinada época. Ele está apenas preocupado em estabelecer que existem determinações específicas que são projeções do indivíduo sobre o seu espaço, sobre o seu meio, sobre sabe dar Deus o quê, e esses elementos são já elementos culturais. Então, basicamente, para ele, a diferença entre natureza e cultura não existe. Existe entre natureza e sociedade, porque exige-se ciências diferentes e incidências diferentes. Tá? E aí, quando a gente vai falar sobre uma interpretação jurídica dos fatos, a rigor o que a gente está fazendo é simplesmente separar conduta de fato de conduta normativa, que é o dever. Né? É só isso que a gente está fazendo. A interpretação jurídica dos fatos nada mais é do que essa acoplagem de uma conduta normativa sobre uma conduta de fatos. Né? Eles estão se projetando uns para os outros. Não tem nada além disso. Né? E veja, ele está dentro do campo da conduta, mas de onde é que ele tirou esse termo? É uma projeção proposicional sobre aquilo que chamamos comportamento humano, sobre a maneira pela qual nós aprendemos a ver o conjunto de atividades individuais e coletivas que trazem determinados resultados e que são o caso no mundo. Certo? A gente fala nesse sentido sobre um conjunto de interpretações que a gente chama de seminais, né? Por conta dessa relação jurídica nos fatos. Então essas interpretações são chamadas seminais, chamam de seminal aqui porque ela está plantando sementes, né? E ela vai florescer
para esse aspecto das relações jurídicas nos fatos. Então, quando eu pego a norma, quando eu planto um dever ser, o que eu estou pensando é o seguinte: eu estou jogando uma sementinha e essa sementinha ela vai ter que criar raízes fora daquele espaço. Aí o Kelsen já tem, aí a gente já começa a ver que a teoria kelseniana ela começa a fazer força, mas ela já não está mais dando conta de si mesma. Porque o Kelsen está pensando na maneira como a norma vira um esquema de interpretação de outras linguagens, né, como ela está se comunicando e se projetando para elas. Mas ele não para pensar no impacto que ela gera. E aí a gente começa agora a voltar aos poucos à ideia de pragmatismo que vai espocar lá na sessão que vem. Então, na verdade, o que a gente está pensando aqui é que talvez mais a exemplo da pauta realista, nós conseguimos jogar essa semente e ela vai se enraizando, vai se ramificando e nas suas ramificações ela mesma começa a transformar, se tudo der certo, proposições específicas. Né? Uma coisa que o Kelsen não via, por exemplo, é esse caráter, esse agenciamento transformador do direito num primeiro momento, veja bem, porque a teoria dele é mais complexa e ele engloba isso também. Pelo menos até onde eu vejo, ele até coloca isso como pauta num projeto, que é o projeto de internacionalização do direito. Né? Então ele enxerga e ele quer justamente ali um filtro que te permita conduzir essas tensões. Mas nessa raiz teórica que ele está propondo, nessa teoria da filtragem do direito, nessa teoria da purificação do direito, por assim dizer, né, na teoria pura do direito, ele não está assim num primeiro momento tão preocupado, pelo menos não me parece ser o foco da obra dele nesse ponto. Né? À medida que eu for relendo e for revendo os textos ou lendo coisas novas, eu vou contando para vocês aqui quais as conclusões, mas eu vejo aqui, eu estou colocando as reflexões brutas para vocês, né, dentro desse primeiro olhar semiótico da obra do Kelsen. Cara, eu vejo dessa maneira, pelo menos por enquanto. Né? Então, assim, esse contexto das interpretações seminais dessa relação jurídica nos fatos, talvez o realista tenha sido mais expressivo, não vou dizer que ele compreendeu melhor, mas talvez tenha sido mais expressivo, enxergar que a norma ela implanta e por conta dessa característica pragmática ela vai bagunçando e reorganizando todas as proposições ao redor. Cara, o direito tem um caráter transformador. Tem uma questão a mais aqui, né, que é justamente a questão de base, né, que é a questão do dever e da obrigação e o olhar que eles colocam ali. Porque o que acontece na verdade? Uma coisa é o Rafael dizer, por exemplo, que todo mundo deve ser tratado igualmente. Outra coisa é um juiz do Supremo dizer que todo mundo deve ser tratado igualmente. Uma coisa é o Rafael dizer que ele entende ser errado o tratamento dado hoje para as comunidades indígenas. Outra coisa é um juiz do Supremo dizer. Né? Uma coisa é o Rafael dizer que ele discorda, por exemplo, uma coisa é o Rafael dizer que ele acha que o governador do Rio tem culpa no cartório. Outra coisa é um ministro do Supremo dizer. Por que é diferente? Porque um é uma opinião, o outro tem oficialidade. Isso o Kelsen deixa muito claro, inclusive. Né? E ele entende isso. Só que ele não quer levar as consequências dessa oficialidade, num primeiro momento, ao último âmbito de extensividade dessas consequências. Né? Ele quer, na verdade, deixar isso dentro desse plano, desse panorama formal inicial, pelo menos num primeiro momento. E o realista já quer levar isso às últimas consequências em todas as situações. Desculpem eu me esquivar um pouquinho aqui, estou aqui mexendo na Sofia um pouquinho, só porque ela está fazendo uma careta de tédio ali, né? Então, basicamente é isso que vocês têm em mente, né? Quando o pai vem trabalhar, o filho fica emburrado do lado, a filha fica emburrada do lado, às vezes, né? Às vezes ela participa. Então, assim, vejam que talvez a grande questão dessa proposta apareça aí. Né? Vejam, agora talvez fique mais claro porque que lá atrás eu fiquei em cima, batendo na tecla das transformações culturais, segundo a leitura do Humberto Eco. Ele oferece para nós uma ferramenta importante aqui. É saber como é que uma proposição consegue criar vínculos e consegue dar o contragolpe na outra. Né? Como essas transformações, essas mutações vão acontecendo, que é o que acaba entrando em jogo aqui. Né? Veja, por fim, a gente fala aqui justamente sobre a distinção entre proposições e comandos. Né? E essa distinção aqui é muito, muito interessante, porque o Kelsen ele simplesmente diz, olha, eu coloco em forma imperativa, eu posso dar o comando de várias formas. Eu posso colocar uma proposição jurídica, por exemplo, de base, que enuncia o conteúdo do comando. Só que aí entra o problema, ele vai dizer o comando ele enuncia uma vontade, assim como a proposição. Não importa o que é, o comando enuncia uma vontade. Cara, esse complicador é terrível, porque quando ele diz o comando enuncia uma vontade, o próprio realista vai entrar em confronto. Né? O Olive Crona, por exemplo, vai dizer assim, não sei por que o Kelsen falou isso.
Porque quando ele diz isso, ele está basicamente dizendo assim, olha, existe uma vontade anterior e ela é expressada, né, ela vai ser expressada, ela é expressa, perdão, ela é expressa, né, ela acaba sendo expressada. Perdão, desculpe, ela acaba sendo expressa, perdão, tive que parar para lembrar agora. Ela acaba sendo expressa dentro de um contexto específico, que é o contexto dessa capacidade de ou dessa condição fundante de que existe uma linguagem de mediação no comando. Deixa eu tentar me explicar melhor, mas, por exemplo, se eu venho aqui e digo, por exemplo, Sofia, senta. Né? Se eu falo para a Sofia sentar, né, considerando aqui que a Sofia opera como um ser humano, né, não como um cãozinho, né, eu digo para a Sofia aqui, senta. Quando eu digo para a Sofia sentar, eu estou expressando a minha vontade ou estou comandando? Veja, eu vou voltar lá na questão do erro de linguagem do Wittgenstein, que fala sempre pra gente assim, dependendo do jeito que a gente fala as coisas, a gente complica tudo, estraga tudo, né? A gente se induz ao erro. Quando eu digo dar um comando, na verdade talvez fosse mais fácil usar o verbo comandar, eu comando, pronto, acabou. Porque dar um comando, essa separação de dar um comando, parece que você está reificando o comando e separando o comando da tua capacidade de agir. Só que você não dá um comando sem comandar. Né? Ainda que o verbo comandar possa ser utilizado num sentido mais amplo, tipo comandar uma tropa, comandar um exército, mas mesmo assim esse comandar ele só cria um elenco de ações sucessivas que são comandos específicos. Então, né, comando um comando. Talvez fosse melhor falar desse jeito, ainda que pleonástico esquisito, mas ele talvez fosse mais fiel à raiz do verbo. E por conta disso, essa ideia de comando, ela, na cabeça do Oliver Crona, ela não comporta a possibilidade de você dizer expressa uma vontade através de um imperativo. O imperativo não expressa a vontade. O imperativo comanda. O imperativo é um gatilho que determina essa responsabilização, esse empurrar, no caso do Oliver Crona, da obrigação, no caso do Kelsen, do dever. Né? O que expressa assim o conteúdo de vontade é a proposição que versa sobre um comando potencial, tipo, eu comando, Sofia, eu comando que você sente. Sofia, eu te ordeno que se sente, eu te comando que se sente. Né? Aí sim, porque aí eu estou pegando aquele conteúdo, aspas, né, e estou expressando, estou dizendo, olha, existe uma vontade, a vontade é essa. Mas o comando é vontade pura. Então não adianta eu querer separar, e talvez nem caiba mais falar em vontade, é uma coisa que a gente já rediscutiu em alguns pontos da filosofia, mas que aqui dentro desse contexto nós não precisamos elaborar com mais detalhes. Agora, por conta desse problema que começa a surgir, a gente começa a entender exatamente que a posição da linguagem é pivotal para entender como essa teoria está filtrando o direito e como essa teoria está incidindo sobre a ciência do direito. Lembrem-se, olha, eu coloquei 3 blocos lá para vocês. O olhar kelseniano existe uma experiência jurídica e ela é mais recentemente formulada pelos blocos que estão aqui jogados diante de mim. No caso dele, o bloco que envolve ali a questão do movimento pandectista, dos movimentos críticos, do justnaturalismo, e um bloco que ele está vendo ser gerado ao redor dele, que é o bloco dessa formulação científico-positivista do direito, né, que ele está vendo ali na Escola Analítica de Viena, né, da qual ele está participando. Então ele pensa, olha, é uma questão de incidir sobre esse ser o caso do direito. Né? Essa experiência que veio até aqui sendo compreendida de uma maneira meio mesclada com outras proposições, mas sem se anunciar como ciência propriamente dita. Mas a ciência é seminal, ela está lá, só que ela está tão rústica, a gente está refletindo tão pouco sobre ela, que o abandono dela faz com que nós não tenhamos clareza a respeito do que ela é capaz de fazer. Né? E aí a gente chega, portanto, à possibilidade de um estágio de uma leitura comunicativa, porque vejam que o Kelsen está trabalhando, portanto, com realidades que emanam e que explodem para campos proposicionais. E nessa explosão de campos proposicionais nós podemos entender, portanto, que talvez o que exista, na verdade, é apenas uma cama de significação, uma acomodação de grandes ondas de significação, e essas grandes ondas de significação são estruturadas e estabelecidas dentro de grandes ramos. E esses ramos vão, em certa medida, sinalizando para outros universos ou lugares de linguagem, para outros campos de linguagem, as respostas necessárias.
A linguagem ela assume na realidade um tom autônomo. A gente já falou um pouco sobre a questão da inteligência no interior da linguagem. Agora pensem, se a gente voltasse àquele mesmo conceito, só que recuperasse aquela leitura que nós fizemos lá no âmbito da comunicação com o Humberto Eco, lá na obra aberta, e começássemos a trabalhar a linguagem como se ela fosse, em um determinado momento, a produção daquele dique, né, a produção daquele dique que tem o nível da água levantando e baixando, que vai passar lá para os relés, para as luzes, para a iluminação, para as lâmpadas, os sinais dos níveis de água, né? E que daí, portanto, que por conta disso solicita uma resposta da pessoa, do operador que está lá do outro lado, ou da própria máquina, né? Pensa agora que nós temos essa máquina, só que de um lado é linguagem, do outro lado é linguagem. Tá? E de um lado essa linguagem ela vai oferecendo produções de significação e ela solicita respostas, aspas, binárias, do outro lado. Então eu tenho agora, por exemplo, qual é o meu problema de base para resolver e que eu vou tentar, que a gente vai tentar abrir através desse mecanismo. O problema central é o vínculo material da obrigatoriedade do dever. Como eu coloquei para vocês agora, existe um problema de base no comando que elimina a possibilidade de vontade, e por isso eu não posso mais entender obrigatoriedade e dever como respostas a vontades previamente estabelecidas. Lá antes eu coloquei a possibilidade de uma vontade abstrata na figura de Deus, depois uma vontade abstrata na figura do Estado, que o Oliver Crona inclusive chama no seu sentido kelseniano, né, usando Kelsen, né, criticando Kelsen. Ele chama de Estado-Deus, ou Estado que é um Deus vivo, que é um Deus posto no mundo, né? Vivo não, mas um Deus posto no mundo, um Deus materializado, ou esse estado Deus do Kelsen, né? Num certo deboche, um grande deboche, hein? Ele vai dizer que existe uma dificuldade, que essa dificuldade só vai ser suprida na medida em que nós nos oponhamos a essa realidade. É preciso compreender que quando o direito emerge, ele emerge, lembrem que eu falei lá na sessão passada, como uma comunicação imaginária diante de circunstâncias imaginárias ou imaginadas. Por que é tudo imaginário? Porque é tudo linguagem. Então você imagina um cenário gigantesco, com vários signos, esses signos vão respondendo uns aos outros. Tá, e aí vem a grande questão, como é que acontece a transformação cultural? A transformação cultural não acontece por explosão, ela acontece gradualmente, ela acontece como levantes de signos e respostas a signos. Ela acontece porque certos influxos que são o caso emergem como potências de significação. Ali a mentalidade vai se transformando. Ó, vocês querem ver? Eu vou pegar aqui, não levem a mal o que eu vou fazer, tá? Mas quando você, por exemplo, entra numa discussão política polarizada, por que a polarização política é tão danosa para a gente? Por que é tão difícil? Porque os lados estão de tal forma cauterizados que eles não aceitam qualquer tipo de transformação significante. As cadeias referenciais são rígidas e qualquer coisa que abale é automaticamente considerada mentira. Ela é ressignificada como impassível de uma significação honesta, sincera, consistente. Isso significa que ali você tem a calcificação de um determinado regime cultural, de um determinado grupo, conjunto, campo de significação. Tá? Então, assim, o que acontece? Quando ele não está calcificado, você está em diálogo, né? A ideia de manter uma mente aberta. O que significa manter uma mente aberta? É você olhar para a construção do signo e perceber, poxa, mas ali tem algo de diferente que pode influenciar a transformação desse signo. E aí tem alguns estágios necessários. Primeiro você vai ter que contemplar o signo que está lá, compreender o que ele significa ou compreender de forma equivocada, mas diferente daquela que existe em você. Na comparação você vai ter que trazer isso, perceber a distinção, e ao trazer essa distinção percebida você vai ter que colocar em paralelo e descobrir por que aqueles signos que estão partilhando posições ou estão em posições mutuamente influenciáveis não batem. E aí você pode ou corrigir dentro de si aquilo que foi trazido ou corrigir fora de si aquilo que foi dado. De modo que a operacionalidade dialógica, que a gente vê lá desde Aristóteles até a dialética marxiana, hegeliana, marxiana, né, enfim, né, e todos os procedimentos dialéticos posteriores, desconstrucionismos posteriores, acontece não especificamente pelo sentido de permeabilidade do meu conhecimento ou da carta de conhecimento, mas pela permeabilidade universal dos campos de linguagem, que podem inclusive se desfazer e refazer, engolir uns aos outros, desmanchar-se e redesenhar-se. A gente poderia recuperar a teoria dos jogos de linguagem do Wittgenstein, só que ao invés de jogar com signos em um tabuleiro, nós estamos jogando com tabuleiros como peças. Tá? E aí que está a grande questão. A gente pode parar para pensar na metáfora wittgensteiniana, que certamente poderia muito bem englobar isso sem necessariamente verbalizar, e pode ter muito bem pensado isso sem verbalizar, e imagino que pensou. Não estou mais movendo um cavalo que vai mudar os seus movimentos por conta do movimento da outra peça. O meu cavalo é um tabuleiro inteiro. Então, e ali ele está mudando suas configurações, ele está se abrindo, engolindo tabuleiros que têm outros níveis de linguagem e assim por diante. E é isso que eu tenho aqui. Então, ó, por exemplo, se eu vou falar, por que eu estou insistindo nesse ponto?
Porque, a rigor, quando eu vou trabalhar com um discurso sobre obrigatoriedade ou dever, ou eu tenho um não esclarecimento de suas bases, né, o que é muito comum, ou eu tenho esclarecimentos que são dúbios, esclarecimentos obscuros do que eles significam. Por exemplo, quando o Olive Crona fala sobre a necessidade de esclarecer como a obrigatoriedade opera, ele fala assim, eu nem vou falar disso aqui porque isso é psicologia. Quando ele está escrevendo lá o Direito e Fato, né, ele fala, cara, não dá pra falar disso aqui, é um texto, um tratado de psicologia, eu não vou falar. Né? Mas tem explicações. Tem várias, só que essas explicações não são unânimes. Nem mesmo as explicações que hoje trabalham com plataformas neurocientíficas são unânimes. Né? Elas falam um pouquinho ali sobre traços epigenéticos, falam um pouquinho, né? Podem falar sobre traços epigenéticos, podem falar sobre traços comportamentais, condicionamento, podem falar sobre questão da estrutura neural, sobre a capacidade de tráfego de determinadas cadeias proteicas, de determinadas cadeias de aminoácidos, enfim, não importa. Né? Elas podem falar sobre várias coisas, mas essas teorias não são unânimes. Né? Também não vou entrar aqui que não é meu campo, não tenho campo de compreensão, tenho uma leitura absolutamente rústica desse terreno. Né? Então, assim, na verdade, você tem, né, a possibilidade de trabalhar com esses esclarecimentos, mas são muito vagos. O problema daí não é enfrentar e não conseguir trabalhar a linguagem, o problema é não enfrentar, porque ali você não produziu linguagem, né, e você deixou que os instrumentos linguísticos fossem sendo abandonados. Né. É isso que significa abandonar prematuramente uma teoria, por exemplo. É deixar a teoria envelhecer sem que você coloque essa teoria em diálogo e sem que você desfrute da possibilidade de ressignificação dela. Mas e como é que surge essa alternativa? Isso também é um movimento, porque essa teoria também está sendo, lembrem lá daquela relação do Kit, da relação dessa vulgarização teórica, ela também está sendo compactada e vulgarizada. E agora percebam a principal consequência. Por que eu falei que a gente tem um mid-brow? A gente olha para baixo e vulgariza campos teóricos inteiros, deixa eles de lado. Ok? Então, assim, essa dimensão imaginária que já está presente no Kelsen, o Olive Crona faz uma crítica muito dura ao Kelsen. Eu acho que o Kelsen tem uma percepção muito clara a respeito desses universos representativos. Né? Mas o Olive Crona ele refina um pouco isso e se concentra mais nisso. Ele está mais interessado no ponto tangencial entre a obrigação no âmbito da psique e a obrigação no âmbito jurídico-linguístico. Né? O Kelsen não. O Kelsen está mais preocupado com a linguagem em seu sentido próprio. E aí a gente tem, por fim, aquilo que a gente consegue compreender como uma demarcação racional daquilo que nós chamamos de sinais concretos para o direito. Mas como assim? Então, por exemplo, eu posso te dizer que veja quantos sinais eu posso ler, por exemplo, para uma determinada realidade. Eu posso pensar, por exemplo, em criar uma categoria específica chamada feminicídio e estabelecer uma sanção própria para isso, porque a minha realidade cultural demonstrou que esse tipo exige, perdão, exige não, mas que esse tipo reflete uma realidade de brutalização especial por razões muito particulares, especialmente torpes, e que cria uma desigualdade e afeta o meu sistema de direito de um modo a abalá-lo brutalmente. Então ele oferece uma resposta. Ele recebeu o sinal, está lá o relezinho. Ele recebeu o sinal, acendeu a luz no painel e agora ele está dando uma resposta. A própria máquina está entendendo o sinal e está dando uma resposta. Ela está exigindo um tratamento mais grave para aquelas circunstâncias. E esse tratamento mais grave traz uma emergência muito peculiar, que é a produção de um signo específico. Né? Então, assim, lógico, daí você vai harmonizar esse signo com tantos outros, né, que você tem ali dentro. Só como você tem. E veja, para você conseguir o levante de um desses signos, você precisa do levante de tantos outros. Você precisa de uma Lei Maria da Penha, você precisa de uma política mais sólida no que diz respeito à proteção dos direitos da mulher, você precisa de uma política de equalização de direitos, você precisa de incentivos externos ao direito que vão permitir a produção de proposições que vão levar a cabo essa produção. Né? Então, assim, você tem justamente essa edificação e esse jogo de transformações como uma transformação, ao final, cultural. Né? Então você está trazendo elementos proposicionais, está engajando elementos proposicionais dentro do contexto específico dessas transformações jurídicas. Aqui é só um exemplo, tem tantos e tantos e tantos outros aí que nós poderíamos colocar. Né? A gente pode voltar, por exemplo, se quiserem falar um pouco mais historicamente, a gente pode voltar lá sobre a questão do preconceito nos Estados Unidos e como esse preconceito foi sendo vencido em determinadas categorias até ele poder ser introjetado para o âmbito jurídico. Ali você também tem uma transformação proposicional que vai aparecendo, movimentos políticos vão sendo formados, conscientização, essas proposições vão se destacando, elas vão aparecendo em certos lugares sensíveis da produção judicial, e essa produção judicial vai promovendo transformações que vão alcançando espaço da legislação. Isso tudo, de alguma maneira, está colocado nesse eixo Kelsen-Olive Crona, Kelsen-Hägerström, Kelsen, né? Basicamente no eixo positivismo-realismo. Né?
Então, assim, o pessoal estava falando assim sobre as acusações muito severas, né, dos realismos serem reduzidos, por exemplo, a estruturas positivistas. Ok, observações talvez válidas, mas eu acho que elas não são muito relevantes. Na realidade, é o mesmo objeto que está sendo discutido, né? O problema é justamente entender o que é esse troço chamado dever. O que acontece para que o indivíduo obedeça. Daí cada um acha uma saída, mas nos encontros dessas saídas ao mesmo tempo estabelecem a possibilidade de transformações pontuais, escolhas e traços culturais dentro do direito, que é o que mais nos importa. Coloquei aqui 3 exemplos possíveis, os 3 de discussão razoavelmente recente, né, com o primeiro ano, e eu gosto desses exemplos aqui, então, né, eu achei legal colocar, né, o caso Maives, o Unabomber e o Perruche. Né? O Unabomber, né, todo mundo conhece, é o caso do Kaczynski, que basicamente começa a promover atos de terrorismo em virtude daquilo que ele entende uma demanda de proteção do ecossistema. E daí ele manda. Um colega hoje, inclusive, a gente estava comentando o caso, ele falou que foram 24 anos, né, 24 anos de atentados, 16 atentados a bomba separados, mais de 32 vítimas. Né? Se não me engano, mais de 32. Desculpa, eu não lembro o exato número. Mas tá aí, o caso Unabomber ele é um caso interessante porque a partir do momento em que eu tomo consciência da projeção de sentido e tomo consciência de como as transformações acontecem, eu passo a entender como eu posso agenciar transformações. E quer saber? Isso aqui também é descobrir a América. Nós chegamos, desculpa colocar esse termo horrível, né? Mas descobrir a América é exatamente isso, é uma piada, né? Eu chego e descubro uma coisa que 1 milhão de pessoas já conheciam. Nós agora estamos chegando onde o artista já chegou há séculos. Por que isso? O artista, notadamente o poeta, o pintor, né, o escritor, ele entende que edificar uma contradição interna aos princípios que determinado estamento cultural oferece, gera a demanda de autocrítica ao modelo cultural em questão. Eu dava o exemplo da Orlan para vocês, tem outros exemplos que uma colega, ex-professora e tia de uma colega nossa aqui do primeiro ano, de uma amiga nossa aqui do primeiro ano, trouxe para nós. Enfim, nós temos justamente esses casos limítrofes em que a arte aparece como o elemento de que queima os fusíveis da cultura e começa a exigir uma revisão cultural propriamente dita. O que nós descobrimos aqui é o seguinte, que como nós projetamos sentido, a projeção de sentido pode ser capaz de demonstrar contradições internas ao próprio sistema. Então, no caso Unabomber, por exemplo, vai dizer, olha, a organização civilizatória traz uma contradição fundamental. Essa contradição fundamental diz respeito ao adoecimento das pessoas em virtude da elevação e edificação econômica do país. Então nós temos um problema. O país está se destruindo para se construir. O país está destruindo sua população para edificar e supostamente enriquecer e dar felicidade para a população. A felicidade que nunca chega. Isso é contradição. E tem a contradição da própria estrutura do Unabomber. O Unabomber vai lá e utiliza, ele se vale de meios violentos para alcançar fins supostamente benéficos da sociedade. Ele preda o meio para alcançar fins que beneficiem o meio. Ele usa os mesmos meios que o próprio Estado utiliza para alcançar aquilo que ele entende por fins. Em outras palavras, ele é o reflexo mais violento, né? Digamos, não vou dizer mais violento, mas mais auto-evidente daquilo que o próprio Estado é. E quando ele cria esse reflexo, ele basicamente está dizendo, olha, se você me condena, você se condena, porque nós somos exatamente a mesma coisa. Pronto. E aí você tem uma contradição necessariamente gerada dentro do sentido. Por isso que a pessoa coça a cabeça e fala, preciso discutir eticamente o caso Unabomber. Eu tenho que discutir. Eu sou forçado. Mesma coisa com o Maives, né? O Maives ele é o caso do canibal do canibal germânico, canibal de Stenberg, né? E ele basicamente vem e conta o seguinte para nós, olha, quando ele é preso por conta de ter canibalizado um cara que topou ser canibalizado por ele, foi pago para isso. No ato de canibalização, o indivíduo vai lá e fala, olha, peraí, ele topou ser canibalizado. Ele era canibal também, ele partilhou da própria carne comigo, ele tinha um fetiche ali, né? E se disserem basicamente do cara, olha, esse cara que partilhou a carne com você era insano, você está basicamente dizendo, então tá, se ele era insano, eu também sou insano, então eu tenho que ser tratado, não posso ser preso. Hã? Tá, mas e se ele era uma pessoa sã? Então ele fez uma escolha deliberada e você necessariamente tem que levar em consideração isso, porque se ele fez uma escolha sã e deliberada, é possível que você tome escolhas sãs e deliberadas para anulação do teu próprio bem jurídico vida. E aí você tem que se questionar necessariamente sobre por que você preserva tanto a vida. Necessariamente você tem que se questionar sobre por que você exclui certas circunstâncias que podem entrar em acordo comum com pessoas que concordem com esse meio de vida, tipo o canibalismo. Percebem? Então ele está atacando sempre o eixo. E o famoso caso Perruche, né, que vai lá sobre o direito de não nascer. O que é isso?
Basicamente ele diz, olha, se você topar o meu direito de não nascer, vão chamar de eugenia, porque você está escolhendo que o deficiente não deve nascer, você está permitindo a pessoa escolher que o deficiente não deve nascer. E o deficiente não está falando nada. Né? Por outro lado, se você disser que é eugenia e você me proibir, você também está assimilando a ideia de que uma pessoa deve viver necessariamente como deficiente, que é uma coisa boa. Né? O professor Pablo está fazendo um estudo, ele me convidou para fazer um estudo do Peter Singer com ele, e na leitura recente a gente começou a discutir ali um finalzinho de um capítulo, alguns colegas inclusive discutindo conosco, e ele fala assim, olha, Laplace Santos Peter Singer fala, você admitir, você achar que viver com deficiência não é um problema, implica ignorar uma massa de pessoas que, se tivessem possibilidade ou acesso à cura, não quereriam ser curadas e prefeririam continuar vivendo do jeito que estavam vivendo. A melhora qualitativa faz diferença. Percebem? Daí ele começa a eviscerar as hipocrisias do sistema, ele começa a mostrar os defeitos que já são inerentes e que já estão atritando, as dificuldades que estão atritando nas escolhas proposicionais que fizemos. Pelo amor de Deus, eu não estou aqui defendendo, circunstâncias, não estou defendendo eugenia, eu não estou defendendo preconceito, não é isso, tá? Mas eu só estou fazendo o avanço para que se perceba por que esses casos são polêmicos. Tem uma fissura proposicional escondida lá atrás. E esse atrito é relevante para nós, certo? Veja, nesse contexto que nós temos, e aqui eu já vou deixar alinhada a próxima sessão para nós, né? Nós temos nesses contextos toda a necessidade de um resgate informacional por meio daquilo que nós chamamos de proposição jurídica. Esse resgate informacional ele é fetichizado dentro do direito, ele parece que ele resolve todos os problemas porque é ali que está o recurso central da interpretação. E não é isso. Ele é uma manobra linguística possível dentro do contexto da produção normativa. Uma manobra possível, porque ela é uma manobra enunciadora, ela serve como instrumentalização linguística das nossas avaliações. Ela não serve para detectar através dos significados a resposta que a interpretação de uma norma nos dá. Ela serve para estabelecer entre cadeias de significação pontos que podem ou não ser contraditórios na organização sistêmica. Uma outra coisa que mudou completamente na minha concepção agora, dentro desse contexto de estudo que a gente está vivendo, aliás, para dizer mais sinceramente, agora, enquanto nós conversávamos, inclusive. Tá? Eu começo a perceber que a relação era muito diferente daquilo que eu tinha lido até então, que eu tinha pensado até então. A ideia de exposição do comando em seu sentido enunciativo, ela livra o comando da sua carga actante, né? Dessa ideia de uma máquina que está produzindo significação ao invés de ser significação. Então ela inverte a relação e nos permite esse acesso. Aí a gente volta para o problema que a gente já mencionou, que é o problema dessa confecção da vontade. Porque enquanto eu faço a exposição do comando, eu estou presumindo uma vontade por conta de um erro de linguagem, para citar de volta aqui o instrumento Wittgensteiniano. E por conta disso, a dificuldade, a fissura que eu criei, ela não deixa o operador funcionar adequadamente. Exatamente por conta disso, a gente vai ter que colocar agora lado a lado, mas isso eu vou deixar para a próxima sessão, uma teoria da informação, nós vamos resgatar lá do Peirce e do Eco, ao lado de uma teoria da figuração que vai nos ser dada pelo Wittgenstein. Tá ok? Esse é o modelo que eu estou propondo para a gente estudar a partir dessas reflexões, né, que estão aqui comparando realismo e positivismo. Cara, para vocês terem ideia, isso foi uma análise de mais ou menos 40 páginas, foi uma análise de 10 páginas, um pouco mais talvez aí do Kelsen, tá? 10 páginas, e de umas 20 a 30 páginas do Olive Crona. Tá? Ela girou em torno disso e daí ela foi construindo tantas outras coisas. Então, para vocês verem o tamanho do problema que foi gerado, porque são pontos nevrálgicos das obras dos caras que vão trabalhar esse dilema, essa polêmica dever-obrigação. E agora a gente tem que explorar esse negócio para poder entender como o direito emerge como experiência, só que agora pelo sentido semiótico. Agora a gente vai fazer uma análise semiótica, representativa e comunicacional dessas teorias. E daí a gente vai conseguir construir uma teoria semiótica do direito com base nisso. Beleza, pessoal? Me alonguei pra caramba, vou deixar aqui o videozinho para vocês, vai ter uma ediçãozinha ali no meio só, tá? Porque eu tive que parar para ver se os brados das minhas aves de rapina aqui não estavam se sobrepondo à voz, né? E é isso aí, tá? Então eu agradeço a participação de todos. Aproveitei já para apresentar os bebezinhos aqui, né? Pelo menos 3 deles, a Sophie estava escondidinha aqui. E é isso aí, pessoal. Cuidem-se, por favor. Tentem não sair de casa. Deus abençoe a todos e se precisarem, contem comigo. Aquele abraço.